Então, pessoal, muito tempo atrás eu falei aqui no canal sobre o Ted Kaczynski, né? Eu falei sobre ele num vídeo sobre o Power Process, né? Que é um conceito dele que ele falou sobre como a humanidade ela não consegue achar mais completude, né? Não consegue mais sentir que a vida dela está tendo um sentido na modernidade, porque a tecnologia acabou com qualquer senso de desafio real, né? Então, tudo que a gente tem de desafio moderno seriam coisas que ou são inalcançáveis ou são coisas que a gente cria para se distrair. Eu falei nesse vídeo, eu não vou explorar aqui nesse vídeo sobre o Power Process, né? Porque eu já falei disso no vídeo anterior. Então, se você quiser assistir o vídeo anterior para entender sobre o que é o Power Process, eu recomendo que você assista antes de assistir esse vídeo aqui. Mas para resumir, eu cheguei à conclusão naquele vídeo que o Ted Kaczynski, por mais que eu concorde com muita coisa que ele diz, eu acho que uma coisa que falta no pensamento dele é a ideia de poder criar uma comunidade, né? Isso é uma coisa que falta muito na atitude dele. Eu sinto que isso foi o que levou ele eventualmente a ficar maluco aí pra loucura. Foi essa falta de união com outras pessoas de ideias semelhantes, essa vontade de não querer se juntar a uma sociedade, esse isolacionismo dele, de se isolar demais. Aí hoje eu queria apresentar um filósofo francês, né, que, na minha opinião, ele meio que resolve os problemas do Kaczynski, sem precisar seguir essa ideia do Kaczynski de abandonar completamente a tecnologia, de viver de forma primitiva, ir morar no mato igual ele foi morar, se isolar de tudo, que é o Guillaume Fay. Já vou adiantando aqui que meu francês não é dos melhores, né? Então, se você tem algum problema com minha pronúncia do francês, eu vou dizer logo que eu não vou melhorar, vai ficar por aí mesmo. Então, o que o Guillaume Fay ele propunha? Ele era um cara que ele era o que a gente chamava de nova direita europeia, né, na época lá da década de 70 e 80. Então, todas essas ideias dele foi de 40 anos atrás. O Fay ele propunha o seguinte, que eles tinham uma ideia chamada convergência das catástrofes. O que é isso? Ele acreditava que existia uma série de catástrofes, uma série de problemas sociais, econômicos, etc, né? Que eventualmente iam se converger num problema gigantesco, que seria uma grande catástrofe que eventualmente faria com que o sistema civilizacional atual colapsasse e a gente buscasse novas formas de sobreviver, né? Ele falava, por exemplo, de como as ondas de imigrantes cresciam cada vez mais para a Europa, né? O negócio dele era focado na Europa. Ele falava sobre como cada vez mais vinham migrantes para a Europa que não eram pessoas economicamente ativas, elas não produziam para a sociedade, elas não contribuíam para a previdência social, para o assistencialismo social como um todo. Eles só vinham para lá para sugar, para receber auxílio do governo e tal. E isso eventualmente faria com que o sistema de toda a seguridade social europeia acabasse colapsando, porque é impossível manter um sistema onde cada vez mais tem pessoas usufruindo dos valores produzidos e cada vez menos pessoas produzindo esses valores. E isso somado ao fato de que a população europeia está envelhecendo cada vez mais e se tornando cada vez mais improdutiva, né? Porque idosos não produzem valor, eles não trabalham, são pessoas aposentadas. Raramente um idoso vai conseguir ter a capacidade física para trabalhar, ainda mais como um jovem faz, produzindo a mesma quantidade de valor que o jovem produziria. Eventualmente, isso levaria a sociedade a um colapso econômico e social gigantesco. Porque cada vez mais tem pessoas que não se adequam a essa civilização, pessoas que são de fora, né? Como pessoas imigrantes islâmicos numa civilização que é majoritariamente ateia e cristã. São três grupos que não se dão muito bem. Ao mesmo tempo que a população local também estava cada vez mais perdendo essa ligação um com o outro, perdendo esse sentimento de pertencimento. Isso vai criando esse caos social enquanto o caos econômico acontece. E simultaneamente a isso, a gente também tem todo o problema ambiental, que a civilização cada vez mais consome o meio ambiente e não consegue devolver, não consegue recuperar o ambiente como ele era antes. Então o Fei ele chega com uma ideologia completamente nova, uma ideologia que é bem diferente da direita e da esquerda como ela era na época, que ele propõe o arqueofuturismo. O que é o arqueofuturismo? Ele pretende dizer que a gente não deveria abandonar o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento de tecnologias em geral, ao mesmo tempo que a gente deveria buscar cada vez mais priorizar esse vínculo humano, essa criação do tribalismo como ele era no passado. Né, o arco remete a uma coisa de passado e o futurismo é o futuro. Seria você tentar recuperar a civilização como ela era, como ela deveria ser, né? Uma sociedade onde pessoas se identificam um com o outro, possuem a mesma moralidade, o mesmo senso de valores.
enquanto simultaneamente não se busca esse afastamento da tecnologia, você não busca você abandonar completamente o desenvolvimento tecnológico. Até porque na nossa civilização atual seria impossível que as pessoas abandonassem a tecnologia. As pessoas não querem abandonar a tecnologia, elas não querem perder a facilidade que a tecnologia trouxe. Ao mesmo tempo que as pessoas sentem sim falta dessa noção de valores que se tinha no passado. As pessoas sentem falta de confiar nos vizinhos, confiar nas pessoas próximas a elas. E a gente vive numa sociedade onde esses valores, essa ideia de sociedade coligada, comunal, cada vez mais foi sendo abandonada, ao mesmo tempo que as pessoas elas não estão completamente abandonando a ideia de ser ajudada. Elas querem receber o bônus da civilização sem ter o ônus, elas não querem contribuir. Isso volta lá pro vídeo que eu fiz também sobre o Starship Troopers, né? Que eu falei sobre a diferença entre o cidadão e o civil. O civil é a pessoa que existe na sociedade. O cidadão é a pessoa que contribui para a sociedade. O civil, ele só tem direitos. O cidadão, ele tem deveres. Deveres e direitos. A ideia do William Fay e o que eu estou tentando propor aqui no vídeo é justamente isso. Você abandonar essa ideia de individualismo civilizatório atual, que você, ainda ao mesmo tempo que você quer sugar a população, você não quer contribuir para nada. Se juntar a uma civilização, criar um grupo de pessoas que estão com a mesma mentalidade que você, conseguir se juntar em grupos de sociedades que queiram o bem comum, se dando ao direito de evitar pessoas que não querem contribuir para a sociedade, não querem ser parte do que a sociedade pode ser, que só querem sugar, só querem consumir, sem que você abandone o futuro, sem que você abandone a tecnologia. Você não precisa retornar a um passado que nunca vai voltar. Você tem que ir para um futuro que um dia vai chegar. Esse futuro que é uma civilização que você consegue manter uma sociedade civil, uma sociedade que as pessoas tenham comunhão, que se relacionem como deveria ser, uma tribo de verdade, uma tribo real. Sem abandonar a tecnologia, sem abandonar o desenvolvimento tecnológico. Que é necessário manter a civilização no estado que ela está. A gente não vai conseguir manter uma civilização que tenha todo esse vínculo moral abandonando completamente a tecnologia, porque as pessoas não querem abandonar. Ao mesmo tempo que as pessoas também querem esse retorno a esse primitivo. A essa civilização que a gente viveu no passado, uma civilização verdadeira, onde as pessoas têm uma conexão real. Como eu disse, eu achava que o que fez o Ted Kaczynski ficar maluco, perder as estribeiras como ele perdeu, né? Ficar um completo insano, mandar bombas para pessoas aleatórias, que talvez não fossem tão aleatórias assim. Justamente esse isolacionismo dele, essa vontade dele de se isolar da população. Você vê que ele tinha um certo desgosto de se relacionar com pessoas, ele não conseguia mais se identificar com a população. Isso foi o que fez ele ficar cada vez mais louco, porque ele não conseguia mais se ver nos indivíduos. Por isso que ele conseguiu esse sentimento de não ter esse valor na vida que ele parou de ter. Porque todos esses terroristas em geral, o que une eles, o que faz que todos esses negócios é que eles pararam de ver o valor na vida humana como ela deveria ter. Porque realmente é mais difícil você ver esse valor intrínseco à humanidade e seguir seus ideais quando esses ideais opõem o ideal que toda a sociedade é a favor. Você vê que as pessoas não concordam com você, você começa a se desassociar desse grupo, você começa a desumanizar as outras pessoas. E é isso que o Fay estava querendo buscar com o arquifuturismo, buscar uma sociedade onde as pessoas consigam se identificar um com o outro, consigam se ver no outro e consigam, assim, dessa forma, manter a sociedade em pé. Porque, eventualmente, essa individualização, essa busca pelo diferenciamento entre as pessoas vai levar a esse colapso, porque é inevitável que todos os problemas vão se juntar num problema só. Eles vão convergir numa grande catástrofe que vai eventualmente levar a um colapso civilizatório muito pior do que foi a crise de 29, do que foi a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial. Vai ser uma coisa em nível global que vai ser inevitável. Então é isso aí, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like, comenta aí alguma coisa. Se você já conhecia o arcofuturismo, né, esse conceito tão diferente do que a gente tem na modernidade, né? Se você já tinha ouvido falar do Guilherme Fay, se você já tinha ouvido falar do Ted Kaczynski, se você já viu aqui o vídeo sobre Power Process, você provavelmente já conhecia essa ideia. Mas eu recomendo que você assista também. Lembrando que aqui em cima a gente tem o nosso QR Code para doação do canal. Infelizmente, o canal não está monetizado ainda. Então, se você puder contribuir com qualquer valor, é muito bem-vindo. Se você não gostou do vídeo, pode deixar seu dislike. Por favor, também faça questão que você comente, dê sua opinião sobre o vídeo. Obrigado então a quem assistiu. Valeu então.
Fiquem com Deus. Fui!